Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão e irmã catequista, damos prosseguimento ao nosso estudo que estamos fazendo do itinerário catequético lançado pela CNBB. Neste terceiro vídeo, nós vamos falar um pouco a respeito das crises que a sociedade tem vivido e que levaram ao que nós vamos chamar de necessidade de uma nova evangelização. Nós vimos nos dois últimos vídeos a pedagogia de Jesus, a catequese que Jesus utilizava para ensinar. Depois nós vimos também que a partir dos apóstolos houve a necessidade de estabelecer um processo para que essa catequese acontecesse, que nós ouvimos falar de catecumenato. Nós vimos que o catecumenato, ele, a partir do século VIII, ele desapareceu. Por quê? Porque a partir do século VIII, com todas as pessoas já nascendo cristãs, eram cristãos em virtude da chamada Pax Romana, então houve uma diminuição da quantidade de pessoas que necessitavam se converter. Nós vimos que todo o processo do catecumenato se baseia na conversão. Eu escuto o Evangelho, como nós explicamos, eu decido que este Evangelho é importante para a minha vida, eu estudo e compreendo este Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo e coloco, a partir da recepção dos sacramentos, coloco em prática na minha vida o ser cristão. Entretanto, amados irmãos e irmãs, o que acontece após é que a sociedade ela vai mudando em virtude das várias épocas, dos novos desafios que a sociedade vai enfrentando, ela vai mudando. E entre esses desafios, nós vamos vendo o florescer do individualismo, onde, diferente da comunidade dos apóstolos que nós ouvimos e conhecemos através dos Atos dos Apóstolos, que tinham tudo em comum, onde cada um pensava no outro, nós vemos no indiferentismo surgido na sociedade o pensar no eu. Eu penso em mim, o outro pense nele, ou alguém pense nele, mas eu penso em mim, eu tenho o eu, meu eu, como centro da minha relação, como centro da minha vida. Não existe mais essa preocupação com os outros, com a busca do bem comum. Nós vemos surgir, além do individualismo, também o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo nada mais é do que a forte presença do prazer colocado como, vai dizer a CNBB, o critério último de todas as ações humanas. Um prazer sem limites, um prazer do mesmo jeito do individualismo, eu atinjo o meu prazer. Vamos pegar um exemplo, na vida matrimonial, o marido ou a mulher, ele sozinho descobre o seu prazer, ele não está interessado no prazer do outro. Então, é o hedonismo, é um desejo de prazer, um prazer sem limite, um prazer sem pensar nas consequências. Depois nós vemos também o indiferentismo, ou seja, diferente do individualismo, onde eu penso em mim, no indiferentismo, para mim, como a gente diz no bom popular, tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez se o outro tem alimento na mesa ou não. Tanto faz como tanto fez se o outro acredita em Jesus Cristo ou não. Eu não percebo a presença de Deus no outro. Tanto faz. Esta é uma triste realidade que nós vivemos. E agora, já nos últimos tempos, nós vemos surgir a chamada cultura midiática. É uma outra realidade que a CNBB coloca como também necessidade de mudança de paradigmas, necessidade de repensar a catequese. E aí
este tempo que estamos vivendo, inclusive utilizando este espaço para falar com vocês, é um bom exemplo disso. Vivemos o tempo do Facebook, do WhatsApp, vivemos o tempo do Instagram, onde, através das mídias digitais, a gente tem a possibilidade de falar com os outros, de se comunicar. O problema, coloca a CNBB, é que esta cultura midiática, ela tem o seu lado positivo e tem o lado negativo. O lado positivo é este, ela nos aproxima. Veja, você que está aí, eu estou aqui e a gente está se falando e a gente está se complementando para falar de catequese. No entanto, quantos exemplos nós temos de pessoas que já não se falam mais, que já não conversam mais, mas que estão, às vezes, lado a lado e utilizam, por exemplo, o WhatsApp para se cumprimentar, para dar um bom dia, já não usam mais a voz, não é? Para se cumprimentar, já não conversam mais. A conversa que poderia ser calorosa se torna uma conversa fria, uma conversa onde, através do meu digitar do teclado, né, do celular, eu converso com o outro. Tudo isso faz com que, ou fez com que ao longo do tempo, a igreja passasse a repensar a catequese. Por exemplo, nós vemos aí, né, principalmente desde o Concílio de Trento, onde nós temos a catequese ensinada de uma forma através de perguntas e respostas, através dos catecismos. A ação catequética, a ação pedagógica da catequese acontecia muito mais através de perguntas e respostas. Mas, amado irmão, amada irmã, você que é catequista sabe que nestes tempos em que estamos vivendo, o pedagogo lá na escola e também o catequista aqui necessita de outros instrumentos, necessita repensar a sua forma de educar para a fé, sob pena de não produzir os resultados almejados. É isso que nós chegamos no século XX com o chamado movimento catequético. O que é que surgiu na igreja? Dentro da igreja surgiu um movimento que começou a dizer, olha, essa catequese não está mais fluindo, esta catequese não está mais servindo, ela não está atingindo o outro. E aí, dentro do Concílio Vaticano II, o Papa diz que havia a necessidade dentro da igreja, não só na catequese, mas dentro de toda a igreja, de um adornamento, ou seja, de uma renovação, de um repensar. Não é mudar a igreja, não é mudar o evangelho, não é mudar a palavra de Deus, não é isso. Mas é mudar a forma como esta palavra de Deus é anunciada. Mudar a forma como verbalizar esta palavra de Deus para tocar no coração do outro, para fazer chegar ao coração do outro. É por isso que é convocado o Concílio Vaticano II, onde se tem a necessidade de um repensar a igreja nesse aspecto, a ação pastoral da igreja. E aí nós vemos falar muito de uma conversão pastoral. É o tema que desde o Concílio Vaticano II está em voga. É necessário uma conversão pastoral da igreja, mas também na catequese é necessário uma conversão pastoral da catequese, da animação catequética. É necessário mudar a forma de educar para a fé. E aí, duas coisas são essenciais nestes tempos: uma nova evangelização e também um estado de conversão. Por isso, de forma tão bonita, o Papa Paulo VI vai proclamar a Evangelii Nuntiandi, onde na Evangelii Nuntiandi ele vai se preocupar exatamente com essas estradas da evangelização no mundo. Ele vai dizer que é necessário que a igreja repense a evangelização.
ele diz: é necessário que a evangelização seja a bússola. A bússola. É necessário recuperar o ardor missionário. Ora, meu irmão, minha irmã, o que é isso? É necessário repensar como tocar, quais as palavras certas, pedir ao Espírito Santo a inspiração certa para fazer com que o que eu estou anunciando toque o coração do outro para se voltar para Jesus. Por isso o Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, ele vai propor essa recuperação do ardor missionário. É necessário que eu, enquanto anunciador da palavra de Deus, e o catequista é um anunciador da palavra de Deus, ele não é um professor, ele anuncia a Jesus Cristo. É necessário que eu anuncie com ardor, é necessário que a palavra primeiro toque no meu coração, faça o meu coração arder, faça o meu coração queimar, que eu sinta a chama do Espírito Santo no meu coração, para que, através da ação do Espírito Santo, eu chegue ao outro. Eu faça com que a palavra toque no ouvido e faça o outro repensar suas condutas. Por isso o Papa Paulo VI vai falar muito de evangelização. Então ele vai dizer que evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria da igreja, a sua mais profunda identidade. Recentemente, no meu TCC de teologia, falava exatamente disso. O tema foi a formação do catequista como anunciador do reino de Deus. E basicamente focada nesses dois documentos, a Evangelii Nuntiandi e a Catequese Tradende. A Evangelii Nuntiandi de Paulo VI e a São Paulo VI e a Catequese Tradende de São João Paulo II. Documentos que se completam. Já falando da evangelização, que a catequese não está excluída deste processo, e um outro especificamente da catequese. Na Catequese Tradende, o Papa João Paulo II vai tocar de temas que são muito atuais, apesar de 40 anos depois. Ele vai tocar para nós de esses problemas que nós estamos enfrentando na catequese, todos aqueles problemas que nós vimos agora há pouco, interferindo diretamente na vida da igreja. Por isso ele vai dizer, se não for para evangelizar, para que existe a igreja? Se evangelizar, se levar a palavra de Deus não for a função principal da igreja, se pregar e ensinar, se ser o canal da graça, o canal do dom da graça, se reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua morte e ressurreição, não for a função da igreja, qual será? Então São Paulo VI, ele vai dizer que a evangelização, assim como a catequese, é um processo. É um processo mediante o qual a igreja anuncia o evangelho do reino de Deus, dando testemunho do seu modo de ver e de ser por Jesus Cristo. É um processo de educação. Processo de educação na fé e da fé daqueles que se converteram ao evangelho. É um processo de celebração na comunidade dos fiéis, na presença do fundador dessa comunidade, que é Jesus Cristo, e também no dom do Espírito Santo. E é também um processo de transformação da ordem temporal. Mas transformação pela ação humana? Não. Transformação pela força do Evangelho, vai dizer São Paulo VI. Essa exortação, ela se tornou muito importante para a igreja no final dos anos 80. Por quê? No final dos anos 70, perdão. Por quê? Porque ela traz para a igreja uma palavra programática, ou seja, ela traz para a igreja um programa a seguir dentro da evangelização. Ela traz para a igreja um novo projeto de anunciar. Como disse, é a recuperação do ardor evangelizador, que guia o pontificado também de São João Paulo II, que vem logo em seguida. Por isso que
essa evangelização ela é chamada a ter uma bússola. Qual é a bússola da evangelização? Qual é a mola propulsora da evangelização e que deve ser a nossa da catequese? O anúncio. De quem? Meu? Seu? Não. O anúncio daquele que fundou essa igreja, daquele que nos chamou, daquele que nos conquistou, daquele que é o norte da nossa vida. E quem é Ele? Nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que eu anuncio, é a Ele que eu apresento. Se a evangelização é o anúncio do reino de Deus, o anúncio do reino que Jesus trouxe à terra, que é o reino do Pai, a catequese, nós fazemos com que as pessoas conheçam Jesus. Primeira coisa, apresentamos Jesus Cristo. Depois, as pessoas se apaixonando por Jesus Cristo, fazemos com que as pessoas, além de conhecê-lo, agora conheçam sua igreja, a missão que Ele nos deixou. A igreja, que é um sacramento de salvação. Não tem como, meu irmão, minha irmã, conhecer Jesus, conhecer a igreja e não dizer: eu não posso ficar de braços cruzados, eu não posso ficar parado. Não, porque sabemos que quantos e quantos irmãos nós temos para trazer para cá também, para apaixonar. Então este ardor missionário faz com que eu não queira ficar quieto, parado, eu não esteja nem no indiferentismo, tanto faz que o outro conheça Jesus ou não, eu não esteja no individualismo egoísta de dizer: não, Jesus é meu e pronto. Não, nem posso ser indiferente, nem posso ser egoísta. Lembremos do exemplo da samaritana. Veja, aquela mulher não conhecia Jesus. Quando conheceu, quando percebeu que Jesus fazia parte já da sua vida, que Ele conhecia a sua vida, que Ele preenchia tudo aquilo que faltava para ser preenchido na vida dela, ela então transborda da graça de Deus. E aí aquela samaritana, como uma taça que o líquido já transborda e que não pode ser guardado ali, não cabe na taça, ela sai anunciando Jesus Cristo. É assim que é nossa ação, é assim que somos chamados a sermos mola propulsora da catequese, anunciando a Jesus Cristo. E aí dentro deste novo modelo, nós vemos a catequese se renovando. Nós vemos no Brasil o documento Catequese Renovada ser lançado pela CNBB. Nós vemos em 97 o Diretório Geral para a Catequese ser lançado ainda naquele tempo pela Congregação para o Clero. Nós vimos chegar a nós o novo Diretório Nacional de Catequese, aqui pela CNBB. Recentemente nós vemos chegar para nós o novo Diretório para a Catequese, que agora vem do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, não mais da Congregação para o Clero. Veja, a igreja, ela tenta se renovar, não mudando o Evangelho, não mudando quem ela anuncia, não, mudando a forma como anunciamos, mudando a forma como fazemos chegar a Jesus na vida dos outros. Lembremos, não adianta mais começarmos a ensinar com perguntas e respostas. Não, somos chamados a renovar este processo. Somos chamados a renovar este processo com o uso do celular. Somos chamados a renovar este processo com o uso dos notebooks, com o uso das mídias, dos aplicativos e assim por diante. Então, essa nova evangelização é que vai fazer com que estejamos atentos a este processo. Por isso, necessário que aquilo que o ritual de iniciação cristã de adultos que nós vimos no último vídeo, que já o conhecemos, que foi pensado para a catequese de adultos. Por isso, a necessidade de os símbolos, os ritos, os templos que estão presentes aqui no RICA sejam também instrumentos de iluminação para toda a catequese. Por isso a necessidade do que vamos chamar de catequese com estilo catecumenal. Ou seja, a catequese de crianças, a catequese dos nossos adolescentes
a catequese dos jovens e também a catequese dos adultos ser iluminada por aquilo que a igreja primitiva celebrava, ou seja, a utilização dos tempos, a utilização de ritos entre os tempos, a utilização de símbolos, a participação da comunidade no processo. É isso que é o estilo catecumenal. Eu não posso mais pegar simplesmente um livro e colocar os meus catequizandos para ler e pronto. Não, é necessário mais. É necessário fazer com que este ardor missionário, este ardor evangélico, também seja agora um ardor catequético de transformar a vida dos outros. A catequese é chamada a não ser mais, apenas e tão somente, um processo para receber um sacramento e ponto. Não. A catequese é chamada a ser um processo de iniciação à vida cristã. Ou seja, a catequese é chamada a me iniciar, a iniciar o catequizando, a iniciar o novo cristão na fé, mas da vida inteira. Por isso que nós não temos mais a pastoral do batismo, a pastoral da crisma, a pastoral de catequese de adultos, a pastoral da Eucaristia. Não. Nós temos agora a pastoral de iniciação à vida cristã, onde esses vários setores da iniciação, o batismo, a pré-catequese, a catequese de Eucaristia, a perseverança, a catequese de jovens para a crisma e a catequese de adultos estejam trabalhando junto, sequenciadamente, e que não parem ao receber o sacramento da crisma. Não, a catequese é permanente. Nós vamos sempre aprendendo, nós vamos sempre estudando mais, conhecendo mais. Não basta estudar. Quantas vezes lá no colegial nós estudamos um assunto, fazemos a prova e depois o assunto desaparece da nossa mente? Não, a catequese é chamada a ser um processo onde eu conheça Jesus, conheça seu evangelho, seu programa de vida e coloque este programa de vida como ação na minha vida. Por isso que nós temos, dentro do processo da catequese, o querigma, o anúncio apaixonado, ardoroso de Jesus. E nós temos a mistagogia, ou seja, o experienciar, o colocar em prática aquilo que eu escutei, aquilo que eu aprendi. Parou por aí? Não. Por isso que nós vemos nessa sequência da nova evangelização, nós vemos chegar, por exemplo, ao Evangelho Gáudio do Papa Francisco, agora mais recentemente, agora em 2005. Porque o Papa Francisco se preocupa em trazer para nós, dentro deste processo de nova evangelização, dentro deste processo começado lá no Vaticano II, ou aprimorado no Vaticano II e depois com o Evangelho Nuntiandi, nós somos chamados a, como a samaritana, não guardar Jesus, não trancafiar Jesus dentro de nós. Não, somos chamados a levar Jesus, a pegar esse Jesus que agora transborda dentro de nós e levarmos aos outros, que muitas vezes estão caídos na depressão, que muitas vezes estão caídos pela droga, pela bebida, pela prostituição e tantos outros males que afligem a nossa sociedade neste momento, e que tira destas pessoas a paz, tira destas pessoas praticamente a vida, e que estas pessoas estão na sarjeta, jogadas, e que é necessário levantar-se. Quem poderá levantar estas pessoas? Quem? O padre Alessandro Campos vai dizer: o que é que eu sou sem Jesus? Nada. Quem pode levantar essas pessoas? Jesus. Não sou eu nem você, mas somos chamados a levar Jesus, que nós já conhecemos, que nós amamos, que orienta a nossa vida, a essas pessoas também, para que eles também se levantem e tenham esta bússola na sua vida. É isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que o itinerário vai traçar para nós como nova evangelização. No próximo encontro, nós vamos tratar exatamente da catequese a serviço da iniciação à vida cristã, onde nós vamos, através dos documentos da CNBB, nós vamos enveredar por essa mudança. Como disse,
de pastorais isoladas que não se comunicavam, mas entendemos que é um conjunto, que é a ação conjunta desses setores da pastoral de iniciação à vida cristã que vai fazer com que Jesus chegue à nossa vida, ao nosso coração, nos transforme e nos faça transformadores da vida do outro pela ação do próprio Jesus. Fique com Deus. Estivemos e vamos sempre continuar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Nossa Senhora, que São José e que todos os santos e santas de Deus estejam com vocês. Deus os abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo.